Muito bem, nós vamos sempre trazer essas informações aqui e debater assuntos importantes sobre isso, não é? Daqui a pouquinho eu vou trazer também um vídeo que mostra, inclusive, o momento em que essa figura está na porta do condomínio, tentando entrar no condomínio com a pistola na mão e atirando e tudo mais. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas o que nós queremos saber é exatamente, doutora Júlia Nunes, esse caso que nós mostramos agora há pouco não parece ser um caso inédito, mas é mais comum do que a gente imagina. São mulheres que dizem não, que não suportam mais essa violência descabida, não é? E preferem dar um final nisso tudo. E buscam a sua vida. E querem que o seu companheiro também busque a dele. E essa até saiu da cidade. E ele foi lá buscá-la. O que pode acontecer com ele a partir de agora? Primeiro, boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui para falarmos sobre assuntos muitas vezes difíceis, complicados, mas a sua presença é muito importante. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Realmente é necessária essa abordagem, porque esse é só um caso dentre diversos outros que a mulher vira prisioneira. Ela tem que abandonar a sua casa, o seu município, para resguardar a sua integridade física e mesmo assim é perseguida. A medida protetiva, ela faz com que ele não se aproxime, mas também obriga a saí-lo de dentro de casa. Nesse caso, o medo dela era tão grande e medo fundamentado, porque como vai ser mostrado aí, ele foi para outro município e não conseguiu cometer o crime porque foi barrado pelas portas e pelas porteiras para poder ingressar dentro do condomínio residencial. E ela, amedrontada, permanece dentro e, infelizmente, a polícia não chega a tempo. Porque ela, com medida protetiva, ele teria que ser preso imediatamente. Porque ele já estava na porta da casa dela, o que, inclusive, a medida protetiva fala isso, né, doutora? Você tem que ficar a tantos metros da pessoa, muito menos, enfim, criando situações na casa ou na porta do condomínio onde ela mora. Perfeito, Wilson. Ele coloca em risco não só a mulher, mas todas as pessoas que estão ao redor. As informações que foram passadas é que ele transitava com uma arma, uma .45, um calibre restrito e altamente lesivo, um dos maiores calibres que nós temos no Brasil. Vamos fazer o seguinte, antes que você conclua, vamos mostrar aqui agora o momento em que ele chega na portaria do condomínio da ex-companheira. Vejam só, são imagens que nós recebemos e esse é o momento em que ele tenta chegar aqui no condomínio. Veja que ele tenta, o porteiro não identifica, ele faz a volta do carro, para de ré, abre a porta, insatisfeito porque o porteiro não abriu. Veja que ele coloca ali a mão na cintura, né? Com certeza arrumando a arma, que é uma .40 de grosso calibre, não é? E parte para a portaria, ó, já com a arma em punho na mão direita. E aí ele tenta conversar com o porteiro já identificou e já deve ter recebido a informação da própria moradora de que ele seria uma pessoa complicada. E por conta disso, ele tenta ali convencer o porteiro que quer entrar. Veja que ele tenta buscar em todas as formas ali. Ele está analisando, ele veio primeiro para um lado, ele força um pouco o portão, ele modifica, ele desce, ele já causa a arruaça. Só esse constrangimento que ele está causando aí já é um crime que ele está cometendo. Além do descumprimento da medida protetiva, ele está cometendo aí Ele está fazendo uma ligação ali, ele pode estar ligando para ela? Será que ele tem um contato dela? Não se sabe ainda, né? Não, Wilson. Ou, às vezes, muitas vezes, essas pessoas estão tão confiantes na impunidade... Você vê? Sem que ele está atrapalhando, veja que ele tenta ver, talvez na inexperiência ou no descuido do porteiro, que as pessoas às vezes se aproximam e o porteiro muitas vezes por questões aperta o portão, abre o portão sem nem saber quem é. Perfeito. Porém, o porteiro fez muito bem, exerceu muito bem a sua função, não abriu o portão até identificar quem é a pessoa. Perfeito, Wilson. E é muito comum, como você disse, principalmente aqui em edifícios residenciais, a pessoa coloca o carro para frente e o porteiro abre achando que é um morador ou uma visita e acontece um crime. Ele poderia ter matado essa mulher aí se o trabalho feito por esse profissional não tivesse sido de excelência, proibindo tanto a entrada dele com o carro, como também a entrada dele a pé. Eu não sei o que é que ele falou nesse momento, mas se ele ameaça, porque você vê que ele está meio transtornado, ele vê a possibilidade dele entrar
né? Ele foi preparado, ele não é desse município. Ele não saiu de um município para ir para casa de uma mulher que terminou um relacionamento, que já tinha sido vítima de violência, para dar boa noite, e para tentar reatar, porque obrigatoriamente ele teria que ter o contato. E aí já fica a dica para essas mulheres que estão em casa: tem que fazer isso mesmo, tem que cortar qualquer tipo de contato. Se você se sente amedrontada, não desconfie do seu ser sentido, observe e se afaste, não atenda, porque ele foi de forma agressiva, mas muitos vão, Wilson, dizendo que quer mudar, que vai amar, que só quer conversar, e é nesse momento que a mulher baixa a guarda e que é assassinada. E agora a gente esperar que realmente a justiça seja feita, porque as leis, apesar de ainda ter a Maria da Penha, ainda são muito leves, para o meu ponto de vista. É verdade. Em alguns casos, em algumas medidas protetivas, eu sou a favor de que coloque a tornozeleira, mas que essas pessoas monitoradas através da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que elas sejam de um núcleo específico para a patrulha Maria da Penha, para aquele grupo da Maria da Penha, porque se você coloca isso no núcleo geral de todo o sistema penitenciário, fica muito difícil, porque, por exemplo, no caso da... Veja se eu estou correto ou não. Wilson. Eu ainda sou a favor de que se dê um choque. De que a mulher tenha uma... Aliás, já existe isso, inclusive, né? Em alguns casos, a tecnologia avançou. A mulher fica com um sensor e, a partir do momento que ela observa que aquela pessoa, que é um risco para a vida dela, se aproxima, ela consegue apertar aquilo ali, dar um sinal sonoro na perna dele, ou para que paralise, para que cesse a agressão. Para matar o rapaz, né? Para ele parar. Perfeito. Porque senão ele... Vamos dar um exemplo. Nesse caso aqui, até que a polícia chegasse, se ele tivesse conseguido entrar na casa dela, nós estaríamos falando hoje de um feminicídio. E ainda que ele não tenha conseguido entrar, só por ele ter ido até a porta, obrigatoriamente ele deveria estar preso, e preso em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva. Então é importante e é necessário, a gente tem que ver quais são os bens que estão sendo resguardados. O que está sendo resguardado? A vida dela, ela deixou a casa dela, deixou a família dela, deixou o trabalho dela para ir para o município, e ele vai ser resguardado o quê? A imagem por ele estar andando com a tornozeleira? A tornozeleira é necessária para a gente poder comprovar. Nós tivemos um caso na associação que foi julgado mês passado, que o rapaz tinha descumprido com tornozeleira 50 vezes. Imagina. 50 vezes. Então é necessário que a justiça e o Estado, quando eu falo Estado de uma forma geral, a polícia esteja pronta para atuar de imediato e prenda e retire ele da sociedade. Porque se não for assim, por mais que ela fuja do Estado de Alagoas e vá morar em São Paulo e ele não tenha contato nenhum, ele vai arranjar uma nova vítima, porque não foi aplicada uma pena. O bem que está sendo resguardado é a vida, a integridade física e psicológica, que é bom deixar claro que os danos psicológicos muitas vezes são mais severos do que os físicos. Quem cortou, vai no médico, sutura, toma medicação. E o emocional? Quando é que essa mulher vai voltar a ter um relacionamento? Eu sou a prova viva disso, né, Wilson? A gente, para poder, difícil demais terminar, ter coragem de colocar um ponto final, de denunciar, só por denunciar já é uma vitoriosa. Mas recomeçar um relacionamento após um término de um transtorno desse é muito difícil. Então é necessário que estejamos com a máquina estatal pronta para acolher essa mulher e para ensiná-la a respeitá-la. Seja com a tornozeleira que cesse a agressão, porque tornozeleira por si só não cessa a agressão. Verdade. Só vai monitorar. Mas quando você coloca uma tornozeleira e essa tornozeleira, ela dá o choque, esse choque... repulsa, né? Para que ele pare até que a polícia possa chegar, é muito importante, tá? E isso já acontece. Outra coisa, é importante que a população entenda que nós evoluímos, né, na situação da tecnologia, e a tecnologia tem que estar junto para ajudar. Ah, mas veja bem, um choque na pessoa. Bom, se você não quer tomar esse choque, cumpra a determinação. O que foi determinado pelo juiz. Não se aproxime dela. Não faça ameaças. Se você não fizer, você não receberá, então, o castigo, que é o choque que vai lhe conter para que você não faça mal à mulher. Na minha concepção, eu sou a favor de que tenha isso mesmo. Infelizmente, tem casos que tem que ser. Que seja uma dica para os nossos legisladores para que façam isso, para que ingressem com uma legislação específica, porque o choque ele não mata, ele cessa um assassinato, um feminicídio, e é necessário para a gente poder voltar a ter uma vida normal. O dano do choque é infinitamente inferior, porque não deixa sequelas, do que o dano emocional dessa mulher de ter o seu agressor armado na porta da sua casa, que nem é a casa dela, é a casa de um tio já, em um município diferente, dentro de um condomínio. Ela se resguardou de tudo. O que é que está faltando agora para resguardar essa mulher? A força do Estado. Se ela não morasse num condomínio, se ela morasse numa casa que não tivesse o condomínio, que ele não tivesse que ter acesso de portaria, tivesse acesso à porta da casa,
talvez nós estivéssemos falando aqui de uma situação mais complicada, né? Wilson, quantos casos a gente contou aqui do homem invadir a casa e assassinar a mulher dentro de casa? Que bom que essa teve a oportunidade de ter condições financeiras de sair do município, ter uma família que pudesse resguardar ela emocionalmente e fisicamente e morar ainda num local que garantiu essa segurança. Mas essa não é a realidade de Alagoas nem do Brasil. A realidade de mulheres que permanecem dentro de casa com seu próprio agressor, porque quando ele vai preso, passa fome. Então é necessário que a gente tenha essas legislações, desde que seja o choque até mesmo o amparo, que inclusive aproveito a oportunidade para dizer que a AME faz. Se a mulher precisar fugir, se a mulher precisar correr, se for realmente o que ela precisa, nós estaremos disponibilizando inclusive o transporte, para que ela tenha o seu bem mais precioso resguardado, que é a sua vida. Perfeito, doutora Júlia. Mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia Nunes é fácil. Vamos colocar aqui, ó, @JuliaNunes _mulher, tá com ela aí, ó, na telinha, tá? Você pode também entrar em contato com ela, seja para pedir ajuda, para pedir conselhos ou sugerir assuntos a serem debatidos aqui no nosso Explica Pra Gente, tá bom? Ela está prontinha para te atender. Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom tê-la conosco aqui com informações importantes e prestação de serviço para quem está no momento difícil, que são as nossas queridas mulheres. Eu que agradeço, Wilson. A prestação de serviço que vocês da TV fazem para nós mulheres é fantástica. Eu tenho certeza que ela assistindo de casa já vai estar mais segura. E as pessoas que viram as imagens conhecem e reconhecem o agressor, ajude, porque hoje foi ela, agora amanhã pode ser você. Perfeito. Por isso todo mundo tem que estar juntinho, um por todos, todos por um. Muito bem. Doutora Júlia, beijo grande, sucesso, bom feriado. Eu que sou seu fãzão, você é fantástico, muito bom tê-la aqui conosco, viu? Beijo grande, sucesso e bom final de semana, que hoje é quarta-feira, amanhã é feriado, depois tem a sexta-feira, enfim, final de semana está chegando. Muito bem. Doutora Júlia Nunes.